Oi, oi, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Para quem estiver chegando, digo mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala sócia, fala Fala, sócia. sócia. Olha, hoje eu estou trazendo mais uma vez você, Belle, e para você que está Hum. assistindo, conhecer um pouquinho mais o Japão. Até brinquei com a Belle hoje mais cedo, né, Belle? Eu vou te levar para o Japão de volta. Nossa, eu já fiquei curiosa. Assim, da primeira eu já fiquei, uau! Tô curiosa, quero saber o que vem É, pela frente. é muito assunto, na verdade. Então, assim, dividir por temas, né? Para tudo que a gente for conversar aqui, dividir por temas, é muito empenho, né, Belle? Porque dá vontade de a gente falar sobre o assunto Uhum. mais profundamente, né? Bom, eu Eu vou que o colocar diga, aqui. né? Importante mesmo a gente dar uma afunilada. Vamos lá. Exatamente. Gente, eu não fico sabendo que é essa janela isolado e a tela inteira a apresentação. Pronto. Ok. Então, hoje vamos falar sobre filosofia do Kaizen. Você já ouviu falar Kaizen, Belle? Tem Não, livros, tem documentário. não conhecia. Bom, então vamos lá. Kaizen é uma melhoria contínua. É uma filosofia japonesa que significa melhoria contínua num conceito simples, mas que transformou empresas, economias e pode transformar também a sua vida. Nesta apresentação, vamos explorar como pequenas mudanças diárias podem levar resultados extraordinários. Já tô gostando já. A origem do Kaizen no Japão foi pós-guerra. O Kaizen nasceu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. O país estava devastado, sem recursos e não havia espaço para desperdício. A necessidade de reconstrução levou os japoneses a desenvolver uma filosofia baseada em pequenas melhorias diárias. Hoje, vamos fazer um pouco melhor que ontem. Esse pensamento simples tornou-se a base de reconstrução econômica do Japão, dando origem a empresas mundialmente admiradas como Toyota e Honda. E esse negocinho, né, de hoje vamos fazer melhor que ontem. Eu e A gente você já sei fica, que a gente né? faz isso, né? E você que está assistindo a gente, me conte. É a história de faça o seu melhor hoje e busque como um dos seus objetivos pessoais ser melhor que ontem. Sim, exatamente. Pode ser uma coisa de formiguinha, mas aí mais pra frente a gente vai ver o resultado, né? A mentalidade por trás do Kaizen. O Kaizen se baseia na ideia de que pequenas melhorias, quando realizadas consistentemente, produzem mudanças significativas ao longo do tempo. Não é sobre transformações radicais, mas sobre progresso constante. Este conceito está profundamente enraizado na cultura japonesa, refletindo valores tradicionais como paciência e persistência, atenção aos detalhes, respeito pelo processo, valorização do esforço coletivo. Nossa, O que você se muito identifica interessante. mais aqui, Belle? Olha, eu me vi nessa etapa, porque lembra da questão de aprender com o processo, de focar, né, na atenção aos detalhes eu já tenho, né? Isso já é até um ponto de atenção meu, que senão, né, você já sabe, né, que eu sou um perfeccionismo. Mas paciência, persistência, isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade na minha vida e era um dos fatores que eu não conseguia exatamente manter. E hoje eu vejo a importância e eu vejo que realmente o segredo da evolução está aí, né? Em ter paciência com o processo, a gente já conversou bastante sobre isso, ter Sim. respeito também pelo processo, isso é perfeito. Porque é ele que ensina, é ele que enriquece tudo, né? Não é sobre o resultado final propriamente, é sobre o processo, né? Exatamente. E a Aí vai valorização do construindo a esforço nossa coletivo. história, né? É a Sim, construção de uma história.
E tudo é assim, né? Até a filosofia foi passado por um processo. E aqui embaixo eu escrevi que o termo Kaizen são combinados duas letras, que é Kai e Zen, que significa bom e mudar para melhor. Tá. É, melhoria contínua, faz sentido. Melhora contínua. Mentalidade de japonês, mentalidade ocidental. Eu fiz esse comparativo e vai ter muitas comparações aqui para a gente estar assim falando e debatendo, tá? Mentalidade ocidental é buscar por transformações radicais, expectativa de resultados imediatos, projetos grandes e ambiciosos, dietas drásticas e mudanças intensas, frustrações frequentes pela dificuldade de sustentação. Será que tá errado? Será que tá certo? Hum. Chama atenção, na verdade, né? Ó, transforme já! Mudança, mude sua vida amanhã, né? E é que isso é muito de perfil da pessoa também, se a gente for levar Também. para cada pessoa, né? Cada perfil comportamental. Isso é muito de pessoa para eu sou uma pessoa que eu preciso fazer as coisas por doses homeopáticas. Eu vou fazendo a migração aos poucos para ir evoluindo e mudar tudo, né, num dado momento. Mas eu conheço pessoas que funcionam no radical. Então eu Uhum, acho que não sei, a percepção que eu tenho é de que vai de cada um, né? Enfim, exato. comigo não funciona, eu não consigo ser radical, eu não sustenta. Eu preciso ir fazendo Aham. aos pouquinhos. E eu sou, apesar de ter morado 30 anos no Japão, eu tenho muito perfil ocidental. Uhum. Tem Demais, diferença. inclusive. Olha só como são as coisas. Não é. Às vezes a cultura domina você, mas a raiz fala muito mais forte, né? A mentalidade japonesa, ela foca em melhorias incrementais, paciência para resultados ao longo prazo, pequenas mudanças diárias, hábitos sustentáveis e constantes, progresso consistente que se acumula. Então, essa a junção dos dois é que faz muitas coisas acontecerem e andarem para frente. Por isso que eu conquistei sim ambientes nos locais japoneses com esse perfil mais ocidental, sabe? Que, ai, Uhum. vou transformar, eu vou fazer acontecer, sabe aquela coisa intensa assim? Eles olham pra gente como se fosse algo vitalidade. Nossa, como tem vitalidade, tem vontade de viver. Energia, garra. Então, Sim. assim, para eles olham para essa mentalidade ocidental e vê como algo positivo, né? Embaixo coloquei, é como água caindo sobre a pedra. No começo parece nada, mas com o tempo transforma completamente a superfície. E eu aprendi bastante essa parte assim de paciência para resultado a longo prazo. O que que você tem para me dizer, Belle, na sua vida? Um tempo que você teve que ter muita paciência para ter um resultado. Nossa, eu não tinha essa paciência antes e era um dos motivos, inclusive, para eu largar a mão, né? Que eu não estava valorizando o processo Hum, e não estava me apegando em tudo que o processo tem a ensinar. E aí a pressa, aquela coisa de ter que ser rápido e tudo mais, estava me desmotivando. E aí tinha o fator comparação também que me atrapalhava bastante. Hoje eu vejo com outros olhos, porque meus próprios objetivos profissionais, eles estão requerendo de mim essa paciência, porque a longo prazo eu vou ter resultado sim, mas hoje importa a constância e a evolução contínua, né? A melhoria contínua. Mas uhum. eu tô vivenciando isso, a questão de você ter paciência, mas você continuar em movimento. É isso. Isso. Bem isso. São pequenos passos, né? Parar totalmente, né? Não é uma paciência parada. Não.
não, é você ter paciência com tudo aquilo que faz parte, né? Uhum. Mas você não estacionar, continuar colocando Exato. as coisas em atividade. Exato. É, você deu um exemplo muito bom, porque o radical, a busca por transformações radicais, ela se torna perigosa quando você estaciona e de um dia para o outro você quer fazer as coisas andarem. Não é É o pico, verdade? né? Bate e aí Nossa, eu tô muito ah, parada, eu preciso fazer alguma senta. coisa. É, Aí aí, há um risco muito grande de você acabar não dando certo, né? Vamos dizer assim. sim, eu posso falar com muita propriedade. Já comecei várias vezes e parei. De todas as vezes que eu começava lá atrás, eu falei, agora vai. E não. Eu me perdia no caminho e parava. E então, por isso que é muito importante isso que a gente está vendo aqui. Eu estou me vendo muito nisso tudo Uhum. aqui. Essa coisa de você ter paciência com os resultados a longo prazo é atual e eu tô. É aquilo que a gente tanto fala aqui, inclusive, né, entre sócias. Uhum. Exato. Você ter paciência, mas você se colocar em atividade, você não estacionar. É a, é a pausa estratégica, né, que você precisa até para você ter mais clareza, redirecionamento, aquele autocuidado, mas você sempre estar em movimento, porque faz parte, não tem o que fazer, você tem que realmente ir nadando mesmo, com um objetivo já definido, né, muito claro, para não se perder pelo caminho e parar de novo. Se você se perde, você para, né? Exatamente. É, eu, desde pequena, eu ficava assim, não, eu vou fazer um plano longo, há 5, 10 anos. Então, assim, paciência para isso eu tive bastante, assim, até para os meus estudos. Ó, daqui 5 anos, onde é que eu quero chegar? Daqui 10 anos, né? Mas eu tive que aprender muito essa parte de ser um pouco radical. Então, foi algo que eu desenvolvi bem depois, assim. Acho que você lida bem com essa parte também. Acho que você consegue fazer o equilíbrio perfeito. Pelo menos é a percepção que eu tenho daqui, né? Aham, foi muito trabalhada, Belle. Foi muito trabalhado, trabalhado. É, fui atrás de pessoas que tivessem esse equilíbrio para poder realmente ver de perto, sabe? Uhum. Para realmente fazer assim uma analogia, o que que ela faz e o que que eu posso fazer também. Então, assim, foi muito trabalhado na minha vida. Então, eu não nasci assim, não Ah, nasci não. assim, né? A gente É, vai moldando, né? A palavra que a sim. gente está usando bastante é vamos lapidando e melhorando, né? Falo muito. Você fala movimento, eu falo lapidando. É verdade. Vamos para a próxima aqui, o poder do acúmulo do Kaizen. A Uhum. princípio, o matemático por trás do Kaizen é surpreendente. Melhorias de apenas 1% ao dia resultam em um crescimento de 37 vezes em um ano. Enquanto quem não melhora permanece estagnado, quem aplica o Kaizen vê resultados exponenciais ao longo do tempo. Esta é a mágica das melhorias compostas, pequenos ganhos que se acumulam e se multiplicam. Ah, vou brindar. Ah, pode brindar, vamos brindar com chá verde aqui. É porque às Ah, vezes a obrigada. gente pensa assim, ó, um pouquinho a cada dia, você pensa 1%, mas aí depois se multiplica. Então a nossa matemática, às vezes, Nossa, né? isso faz muita diferença. Parece um negocinho de nada, né? Mas não. Ó, a gente pode até, inclusive, levar em consideração, pode não, deve, né? Levar em consideração como a gente se sente no final do dia quando a gente vê os famosos checks, né? Aham, De, de melhoria contínua, ou seja, que você está avançando, de repente, tudo aquilo que você projetou em um dia, de repente, por motivos X do próprio dia, que a gente não tem como controlar 100% o que o dia proporciona. Mas se a gente fez o melhor possível, poxa, no final do dia a gente já se sente bem com aquilo. com certeza. Com certeza. Eu aprendo muito com a rede social, sabe, Belle? Por quê? Ah, eu já não gostei. Eu já não gostei quando o meu trabalho dependeu da rede social. Eu já não gostei porque para mim fazer o Kaizen no meu dia a dia era muito mais fácil do que você fazer um Kaizen na rede social que você não conhece, tem milhares de pessoas.
Agora eu já tô usando esse Kaizen entre nós, porque você já tá familiarizada, né? Que fazer um pouquinho melhor cada dia. E aí você vai entendendo como que uma ferramenta trabalha. Tá, aí você faz um pouquinho a cada dia. Desanima? Desanima. Só que se você for constante, constante, a hora chega. A hora chega. As pessoas, Isso, né? exatamente, do nada vai acontecer assim, Belle, assim, porque as pessoas que olham o teu trabalho, elas não estão ali falando, ó, tô de olho, hein, tô de olho. Mas do nada você vai receber uma mensagem assim: olha, faz tempo que eu acompanho você. O que que você falou não sei quanto tempo atrás, me identifiquei, tô te acompanhando. Quando que você vai saber? E se você desistir? Sabe, se você não fizer esse 1% todos os dias, desistir, você nunca mais vai saber. Isso é muito importante, sabia? Principalmente na era digital. A gente, se for pensar assim, a gente que empreende, né, e meio que Aham. depende, né, da reação pública para continuar, isso é muito importante isso que você falou, porque é muito verdade. A gente tem que carregar conosco a certeza de que as pessoas estão de fato nos acompanhando, mesmo que no silêncio delas, porque a maioria não se manifesta. E a gente tem que seguir confiante. Não, se elas estão ali, é porque elas estão vendo alguma coisa que está fazendo bem para a vida delas. Elas não estão Exato. necessariamente falando, mas está fazendo diferença. E isso significa que não, você não vai parar, você não pode parar. Uhum. Isso. E quando a gente olha para os números, às vezes desanima, né? Mas Uhum. quando a gente pensa assim, não, mais para frente eu vou multiplicar. Né, vai vir, a colheita vem, né? E acreditar, eu acho que é isso que faz com que a gente continue, né, Belly, na rede social. Ah, sim. A gente ter essa visão a longo prazo e justamente se apegar nesses 1%. Uhum. Parece tão pouco, mas eles falam muito daqui a um tempo. Acho que se você fizer um comparativo consigo mesmo, você vai olhar lá e falar: caramba, antes parecia nada, mas quando eu olho aqui, daqui da onde eu tô para onde eu tava, realmente evolui muito, né? Se você Exato. faz esse comparativo, aquele 1% somou, que nem aqui, eu fiquei surpresa quando eu fui, porque eu sou péssima de matemática, né? Então, quando eu estava lendo aqui, eu já falei, uau, porque se a gente melhora 1% ao dia, resulta em um crescimento de 37 vezes em um ano. Uau, gente! É uau Melhor mesmo. do que para quem não se movimenta. Ah, fica estagnado, parado, não acontece nada, Sim, que bom ver isso. né? Às vezes é uma ação, não precisa fazer uma ação milaborante, né? Lançar curso, lançar, não, é uma ação pequena todos Uhum. os dias. Vou passar para o próximo. Kaizen na vida pessoal. O Kaizen, ele pode transformar completamente seu desenvolvimento pessoal através de pequenas melhorias diárias. Aprendizado são três: aprendizado, saúde e habilidade. O aprendizado, ler apenas 3 páginas por dia, 1095 páginas por ano, aproximadamente 3, 4 livros completos. Na saúde, 10 minutos de exercício diário, 60 horas de atividades físicas por ano. Habilidades, praticar um instrumento ou idioma por 15 minutos diário, cria proficiência notável em 12 meses. Ai, gente, gostei disso. Essa expectativa, né, de evolução a longo prazo. Isso motiva, menina. Parece que não, né? Motiva. Mas motiva. Você fala, Ex- uau, quer dizer que se eu ler algo tão pequeno, né? Você fala, quer dizer que se eu ler, então, 3 páginas por dia, caramba, no final do ano eu vou ter tido mais ou menos uns 6 a 4 livros completos, dependendo do livro, né? Obviamente. Aham. Falei, caramba, eu fico empolgada. Peraí, deixa eu escolher meu livro aqui. É uma forma de pensar, né? Sim, É um jeito diferente de pensar. Porque quando a gente fala assim, olha, vamos ler 3, 4 livros por ano. Aí você fica, tá, mas como? no Quando que eu mês, né? começo? Falar, né? Ah, já É, é setembro. E aí?
E as pessoas desistem porque pensam que é final do ano, mas, gente, tá valendo, né? A vida tá. É que é redondinho, né? É a história da academia, né? Aí tem que começar na segunda. Ué, setembro, então comece já para setembro do ano que vem completar um ano, né? É um Não aquele ano, cálculo assim de assim. setembro, falta 3, 4 meses para finalizar tudo. É, não, fecha um ano de setembro do ano que vem, ué. Ah, Vamos lá. exatamente. Aplicando o Kaizen no seu dia a dia. Identifique áreas para melhoria. 4, né? Acompanhe seu progresso, estabeleça pequenas metas diárias e ajustes e continue. Bom, primeiro, identifique áreas para melhoria. Faça uma lista de aspectos da sua vida que poderia melhorar. Saúde, relacionamento, trabalho, finança, conhecimento. Inclusive, vou fazer uma listinha bem agora, assim. Ixi, eu tô pensando nisso nesse momento. Hã? Né? Eu vou escrever, pode Vai vir. ser- Eu vou escrever também. Ó, uma parte que pode melhorar na minha saúde, gente, eu acho que é sono. Da nossa anotação aqui. Qual é Bom, o primeiro que você tem que melhorar? que eu preciso melhorar na saúde. Eu acho que é sono. Você. Se eu não Eu. falasse sono, você ia falar pra mim, é sono. Ai, nossa, eu falo, gente, pra aquele. Eu falo, mas não adianta, né? Como é que bom que ela sabe? Bom que você é consciente disso, hein, Kelly? Muito Eu bom. sou consciente. Foi Eu sou demais. uma Mas é errada sono. consciente. Sim, é bom, enfim, né? Então, Olha, eu tô pensando em algumas relacionamento. possibilidades. Dentro de saúde tem. Eu acho que eu vou colocar saúde, mas assim, alimentação. Tá. Melhorar a minha. Melhorar. Relacionamento. Eu acho que eu tô. A gente vai ver todos, é isso? Eu pensei que de todos eles a gente escolheu um. Ah, Apesar de então que vamos escolher um, senão vai ficar muito grande, né, o vídeo. Bom, eu tem que também, ter alguns assim. focos, né? Ah, Ai, mas olha, finança, conhecimento, eu trabalho. botaria para todos eles, assim, sinceramente. Poderia colocar aqui, mas e Rapidinho, aí? então. Relacionamento eu participativo, eu coloquei. Você fala o quê? Âmbito familiar? Não. Participar mais, sabe? Eu tô conseguindo fazer isso graças porque eu estou aqui no Brasil. Participar mais da vida da minha irmã, da minha sobrinha, sabe? Ah, Estar sim. mais presente no Eu ia trabalho. falar isso também. Não, com as minhas irmãs, não, porque nós estamos muito próximas. Mas tem outras áreas. Outras áreas? Existe isso na família, meu Deus? Não, acho que não. Tem outras direções familiares que eu precisaria melhorar. Uhum, Então, eu coloquei aqui também relacionamento familiar como uma evolução. Que lá? sim. E trabalho? Bom, trabalho. Eu tô fazendo o Kaizen, sim. Eu acredito que eu tô fazendo 1%. O trabalho é continuar, eu acho. Eu acho que eu tô no caminho certo. E coloca trabalho contínuo, que é o que a gente já faz. Exatamente. É que eu acho que dentro do trabalho deveria ter, de repente, algum ponto de melhoria dentro do trabalho, enfim. Mas Hum, tá. eu acho que eu quero uma equipe bem estruturada. Porra! Ó, Não, lá do pra cima, eu tô desafio. pensando. Tá certo. Nossa, já vou escolher a minha unidade. Se a gente vai lá na frente, então eu já vou escolher a minha unidade. Finanças. É, Finanças também está algo contínuo. Eu estou. Sabe o que que eu tenho sobre finanças? Que a gente recebe exatamente aquilo que a gente doa pro trabalho. muito bom. É algo parcial, sabe? Uhum, E eu sei que se eu me entregar mais, eu consigo mais. Mas cada um no seu processo, enfim. tá. Conhecimento.
Ah, esse eu quero conhecer mais os povos nativos daqui. Mas tá fazendo já, né? Conhecimento? Se eu tô fazendo e eu tô gostando. É, ué. Eu lembro quando a gente se Aham. conheceu, você tinha falado sobre isso. Conhecimento. Mas quando eu falo de conhecimento, é que assim, dentro da minha própria profissão, o conhecimento é interminável, né? Sim. Mas quando eu li conhecimento, eu te confesso que eu fui para. Mas aí é habilidade. Eu fui para idioma, sabia? Interessante. É, porque eu tô Interessante. precisando retomar meus estudos em inglês. Aí Uhum. isso me acende uma luzinha aqui na minha cabeça. Na hora que Veio eu uma li conhecimento, luzinha. veio uma luzinha aqui. Ah, então é Agora, isso. É isso que deve anotar. tá bom. Então, eu tô assim, conhecer a história das pessoas, porque isso, eu tô nessa fase agora, sabe? De ouvir, de conhecer histórias. Uhum. Bom, acompanhe seu progresso. Mantenha um registro simples das suas melhorias diárias. Celebre a consistência, não apenas os resultados. Acabamos de celebrar, né? Sim. Tá, mantenha Ah, um mas a gente tá registro, indo bem, registro então. simples. Eu vou tirar nossa foto então agora. A gente tá aparecendo. Aí, um registro simples. Por quê? Pode ser simples o que a gente está fazendo, né, Belle? Toda semana a gente gravar, colocar no canal Entre Sócias, mas o quanto o bastidor nós fizemos através do canal Entre Sócias, quantas coisas aconteceram, né? Nossa, dá-lhe conversa, né? Vamos celebrar. Mais vidas estão perto de nós, mais conexões, né? Bom, Nossa, estabeleça pequenas metas diárias, crie objetivo tão pequeno que seja impossível não cumpri-los. Exemplo, 5 minutos de meditação, organizar uma gaveta, aprender 3 palavras em inglês. gente, foi pra mim, Kelly. Tá bom que 5 minutos de meditação já faz parte de mim, praticamente. Agora, organizar uma gaveta, você sabe que eu só não. Você sabe que eu só não olhei para as minhas gavetas ainda, porque eu fico com medo de procrastinar, aquela história de você diferenciar produtividade de ocupação. Aí, Ah, quando eu vejo que eu tenho essa coisa de ter tudo organizado mesmo, só que se eu olhar para minha gaveta, é capaz de eu desviar de alguma coisa que realmente vai me fazer produzir. Só por isso, sério? Sério? porque senão eu organizaria a gaveta. E você? Eu fiz essa organização de gaveta esses dias atrás. Ah, então está em dia. Cadê o vídeo? Nossa! Mas Bateu assim, foto, tipo, hã? bateu foto da gaveta. Não, tem. Nossa, inclusive eu organizei a guarda-roupa inteiro, assim, como se fosse loja, assim, sabe? E isso me dá uma paz, dá vontade de até deixar o armário aberto. Olhem, Todo olha, se mundo, isso tudo que eu fiz todo não mundo tem que condiz ver. com a pessoa que eu sou. Tá vendo? Olha como tá bonito, gente. Olha como eu sou organizada. Você fica até mais feliz, né? Você fica Sim, assim, eu acho que eu vou ó, fazer até um vídeo com o fundo uma do selfie. guarda-roupa. Assim, depois de parabéns. Olha que coisa mais bonita. É, então, são pequenas coisas que a gente vibra mesmo, né? Parece que dá né, algo assim Exatamente. maravilhoso na gente. E falando sobre, assim, coloquei palavras em inglês, mas 3 palavras todos os dias Foi pra eu mim. colocava para aprender no Japão quando eu trabalhei de intérprete no hospital. Porque é muito termo Uhum. médico, né? Então eu ficava, hoje eu vou aprender 3, hoje eu vou aprender 2, vou aprender. E sempre, sempre, sempre. E teve um dia que eu não estava andando mais com dicionário. Olha a minha Não. segurança. Eu andava com dicionário de termo médico. Uhum. Para quando precisar, na frente do médico, mas para não errar, porque você não pode traduzir errado, né? Ainda mais assim, doenças e tudo mais. E aí, de tanto que eu fui assim, ó, 2, 3 por dia, eu tava tão segura que eu deixei meu livro na mesa e fui trabalhar. Eu pensei, meu Deus, cadê a minha insegurança?
Aí é diferente, porque lógico que eu não decorei todas as palavras, mas eu estava Uhum, segura. Segura o suficiente para falar, peraí, que isso aí eu acho que eu não tô lembrando, não sei, mas eu vou lembrar. sim. Mas é porque você está colocando em. Você está trabalhando o mesmo assunto, ou o mesmo núcleo, né? De Exato. aprendizado constantemente. Então é gostoso, né? Você fala, caramba, tá Gostoso. valendo, tá valendo. Bom, Vai aqui lá. por último, ajuste e continue. Reavalie periodicamente, faça ajustes e mantenha o foco na constância, não na perfeição. Lembre-se, progresso, não perfeição. E aí a gente quer fazer perfeito, né? Eu também me incluo nisso, porque às vezes fala, ai, não ficou muito bom, não ficou muito bom. Aí quando vê, já passou uma semana. Isso é. Então, pois é, o perfeccionismo. Kelly, vou falar. Uma vez eu vi em outra rede social que eu tinha visto, aquilo entrou na minha cabeça e teve um efeito libertador, essa coisa do perfeccionismo. Falei, existe, eu não, né? Eu vi, né, uma postagem. Existe uma diferença entre perfeccionismo e excelência. Então, quando a gente busca a perfeição, a gente tende a travar em algo que não existe, porque a perfeição mesmo ela não existe. Mas, por conseguinte, existe a excelência, que significa você entregar o melhor possível. O melhor possível existe, que é aquilo que você tem em mãos, é aquela história de você lapidar, né? Você vai aquela Exato. lapidada básica, mas é o melhor possível. E quando eu entendi isso, eu falei, então eu tenho que trabalhar o excelente, não a perfeição. Olha a Ah, diferença. há muita diferença e você falando isso me deu um insight aqui. Às vezes eu tenho 10 minutos, às vezes eu tenho uma hora para fazer Uhum, aquilo que é necessário fazer. E aí, lógico que com 10 minutos eu não vou conseguir fazer minha excelência. uhum. E isso me paralisava. Sabe quando você Paralisa só tem mesmo. 10 minutos para fazer as coisas? Não, mas eu faria melhor, mas eu não Aí tenho você fica, tempo, sabe? é, Mas eu sei que eu sei melhor, né? E aí paralisa você. Só que aí eu comecei a meio que me libertar disso, sabe? Porque, ó, se eu tenho 10 minutos, eu preciso fazer. Então, eu vou fazer o meu melhor faz, 10 minutos. faz o que Mas, dá. mas eu sei que se eu tivesse uma hora, eu faria melhor e pronto. E isso foi libertador também, sabe? Uhum. Faz toda a diferença. Eu também. Você sabe que a gente tem a tendência, se a gente não se perceber, né? Não observar ali durante a atividade ou o compromisso, enfim. Se a gente não observar, a gente tem a tendência a abandonar, a nem começar por conta do tempo. Que a gente quer que Exato. entregue assim, estupenda. Nossa, nem sei se existe essa palavra, Jesus. Estupendamente. Enfim, que seja estupendo, que seja maravilhoso, incrível, e aí você nem faz. Você simplesmente fala, Exatamente. não vou começar, não consigo. Poxa, mas como. Não estou dizendo que a gente deva começar e parar. Estou dizendo para a gente começar e concluir dentro do que nós podemos. Porque senão passa a Perfeito. imagem de que, ai, começa e não termina. Não é sobre Perfeito. isso. É sobre começar com o que tem e concluir com o que tem. Então, o seu melhor acabou, independente do tempo. Quando eu tenho métodos no qual eu criei para ensinar outras pessoas, né? Na parte de capacitação manual. E aí, eu separava uns dias para poder fazer todo esse cronograma de curso. Eu não conseguia. Mas aí eu sentava, fazia um pouquinho. Ai, eu não consigo concluir. Aí eu começava de novo. Não consigo. Mas aí a ideia. Ele vem. Ele vem assim, parece que vai como se fosse uma quebra-cabeça, sabe? Vai E aí dissolvendo. chega na última hora, eu falo assim, eu preciso realizar. Eu só tenho, sei lá, um dia para poder fazer isso. Eu consigo fazer. Mas é porque todos os dias, esses dias anteriores que eu achei que eu estava fracassando porque eu não conseguia concluir ideia, mas na verdade era um treinamento. Era um treinamento
para você passar pelo processo, para conseguir realmente, de fato, terminar aquilo lá que você idealizou fazer. Então, por isso que é importante não desistir, né? Uma hora a ideia vem de um jeito, como se fosse uma quebra-cabeça, e você consegue formar ali de um dia para o outro, às vezes. Mas o importante é não desistir, paralisar, né, Belle? Sim, a gente se boicota, né? Boicota. Bom, o segredo está na disciplina entediada Entendi, como constância, entendi. não como rigidez extrema. Bom, aqui, casos reais. Exemplos inspiradores de Kaizen, de casos reais. O escritor que escreveu apenas 50 palavras por dia e completou um romance em um ano. O atleta que adicionou 1 minuto por semana à sua corrida e completou uma maratona. O estudante que revisou 3 flashcards por dia e foi aprovado em um concurso público. A empresa brasileira que reduziu desperdícios em 30% aplicando pequenas melhorias sugeridas pelos funcionários. O caminho das pedras japonesas representam perfeitamente filosofia, Kaizen, progressão por pequenos passos seguros. A jornada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. Ai, gente, a gente já vive isso. A Já cultura japonesa, vimos. ela tá aqui presente no Brasil. Mas é, porque tudo bem, né? Tem, como eu disse, né? Tem perfis e perfis, mas em geral, pelo menos a cultura de evolução contínua, né? Kaizen, Kaizen. a cultura que eu me identifico, que me leva, né? Que me guia é essa, assim, de você ir evoluindo aos pouquinhos. E não é à toa que, inclusive, eu pratico Sula Yoga, mas é algo que faz muito mais sentido, pelo menos é como funciona para mim. E e aí, ou então as pessoas que vão no sentido mais radical, mas conseguem equilibrar, que nem você consegue equilibrar já. É, tem um radical que as pessoas. É o que as pessoas veem, entendeu? É a ação que você precisa fazer radical para as pessoas verem. Mas o bastidor, que eu sempre falo, o que só você vê, só as pessoas que estão ao lado de você vê, são aqueles pequenos passos de formiguinha. Sabe, às Uhum. vezes você não tem força para nada, você não tem força, mas você tem que dar, nem que seja um passinho assim, ó, para dizer que foi, né? Então, assim, às vezes o teu emocional não tá legal, mas você tem que, né, Uma coisinha continuar, isolada, mas. ignorar tudo, tudo, tudo que vier pela frente para você dar os primeiros passos e continuar. E essa força, ela só vem se você acreditar que lá na frente tem algo já preparado para você, né? Nossa, isso realmente é o que impulsiona mesmo. E é interessante a gente pensar com essa coisa de você dar um passo, nem que seja pequenininho por dia. É importante, porque não é sobre o que a gente. Não é para mostrar para o mundo, não é para as pessoas, não é para os outros. Uhum. É para si, né? Que aí você tá. É aquilo que eu sempre falo, assim, a gente está sempre se comunicando primeiro com a gente. E aí, Exato. o que eu acho que as pessoas não observam isso, porque a gente está numa. A gente vive regado a uma cultura de status, de comparação contínua, né? É como se a gente estivesse sempre concorrendo para mostrar, né? Sempre para mostrar. E aí acaba que as pessoas se desconectam da verdadeira percepção que é a de si mesmo e não a do outro em relação ao outro. As pessoas não percebem isso, e isso é legal, porque quando a gente se permite avançar pelo menos de pouquinho em pouquinho, para que você tem que fazer um boom de um dia para o outro? Dá um passo só, sutil, para você mostrar para você que você saiu do lugar, e tá tudo bem. E aí, Exato. quem sabe, no dia seguinte, você consegue dar 2 passos. Ganha um Uhum. fôlego, veja. Então, é muito importante esse ponto. Que as pessoas nutrirem essa percepção de evolução contínua, mas pensando na comunicação consigo mesma. Olha, eu consegui. Então, aí você mostrou para você que você conseguiu. Ninguém precisa ver. Exatamente. É, quando você tem uma queda muito grande, se machuca, o que seria de você sem uma fisioterapia, né? Depois sem o Sim, fortalecimento muscular para voltar aos movimentos.
É Exato. essa comparação mesmo, realmente você precisa estar em movimento. Sim, é essa que realmente faz a diferença. Eu tô compartilhando slides e tirando para aparecer mais a gente aqui. Deu para perceber? Eu percebi. Uma pergunta: qual é o seu 1% de melhoria para hoje? Aí eu lendo aqui. É, gente, ai, como que eu posso dar Bom, nome? Qual é o seu 1% de melhoria para hoje? Ai, que pergunta específica. bom, aí na aula que vem, vamos mergulhar no poder do silêncio e da ética japonesa nas reuniões corporativas. Lembre-se, disciplina não é rigidez, mas constância, pequenos passos que somados constroem grandes caminhos. Hoje eu estava com uma cliente agora há pouco e ela falou assim: por que que no Japão as coisas parece que funciona melhor, sabe? Algo assim. Eu falei: sabe o que que faz funcionar? E hoje a gente ia falar sobre disciplina, inclusive, né, Kaizen? A disciplina. Então, a disciplina é um respeito. Se você se alimenta bem, se você faz alguma coisa para tua saúde, é porque você tem respeito ao teu corpo. E aí é nessa consciência que lá no Japão tem respeito, né? Tem a disciplina. Então não é uma regra, ai, eu preciso fazer. E aprende a se respeitar, né? Uhum. Interessante olhar por esse ângulo. Você aprende a disciplina pela intenção, a questão do autocontrole, né? A gente viu Autocontrole. isso. Muito legal olhar a disciplina por esse ângulo também. Você tem um objetivo, você tem, mas aí o que está dentro da disciplina? O autocontrole. E aí, quando você tem autorrespeito, você consegue desempenhar melhor a disciplina. Hum, Eu acho que você Acabei deve de dar uma gravar ideia. agora algum vídeo e, e colocar na sua rede social, porque. Eu fiquei, ligar, você vai ligando os ponteirinhos, assim, Aham. as coisas vão se, né, tomando uma forma diferente. Muito legal. Gente, o que que vocês acharam disso aqui? Gente, essa conversa de hoje eu vou falar, viu? Assim, aliás, desde de ontem, ó, eu tô me sentindo na Não pressão. sabe quando você vai assistir, É, que mas você vai estar aqui com a gente, mas exato. você já ouviu falar por aí esses detalhes? Já ouviu essa questão de fazer um pouquinho melhor a cada dia, né? Sim, Mas já. aí eu coloquei aqui no contexto do Kaizen sobre esses pontos para você realmente colocar tudo juntinho, sabe? Num pensamento só. Pensar esses detalhes, o que que tem para melhorar, né? O que que você está fazendo todos os dias para melhorar. E entender que os passos pequenos são mais importantes do que os saltos, né, que você dá sem direção, né? Ai, com certeza vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai falar, isso foi pra mim. Ai, tomara Isso que foi. sim. Ah, tem. Tem, porque às vezes a pessoa, você que está chegando e assistindo, pode estar vivenciando essa ideia, essa autocobrança pelos saltos. E aí, de repente, isso pode estar justificando, inclusive, o Desempenho, né? insucesso em relação a isso, né? Porque às vezes você está precisando mudar a estratégia. Você fala, não, vamos esmiuçar aqui os passos para fazer com que isso de fato evolua. Às vezes a gente está se cobrando de uma maneira um pouquinho distorcida. Você precisa olhar por um outro ângulo para recalcular essa rota para finalmente evoluir. Deixa aqui seu comentário para a gente saber que isso realmente tocou você, porque tocou em mim, fez muito sentido. Abrir um apartamento aqui, tá bom? Que bom, minha gente. Então, hoje é isso, deixando aqui uma reflexão, né, para vocês. Como sempre, né, Beli? No final. Se não deixar, E curte aqui o vídeo, se inscreva no nosso canal, envia para sua amiga que talvez precise ouvir sobre esse assunto, né? E sim, estamos aqui aguardando vocês em todos os momentos. sim, se você quiser também fazer parte,
entre em contato com a gente sempre deixa aqui os nossos. Aliás, o próprio canal, né, tem os nossos contatos para poder fazer parte do Entre Sócias. Exatamente, temos uma comunidade entre sócias, onde há mulheres que querem crescer, crescer, mas também ter também, né, compartilhar sua experiência, Ter ter as trocas, parcerias para não se sentir sozinha. Eu acho que com esse ponto certeza. é o que mais fala com a gente, né, Beli? Você não está sozinha, né? Sim, que é uma das principais dificuldades, né, principalmente de quem está empreendendo. Então, a gente aqui, a gente se apoia, a gente se ouve, a gente faz trocas de conhecimento, a gente também tem um apoio genuíno, né, de profissão e cresce juntas efetivamente, a gente age juntas também. Então, a gente reflete bastante, mas a gente também coloca bastante coisa em prática. Então, a comunidade de Entre Sócias, ela é riquíssima. Então, se você quiser fazer parte, entre em contato com uma de nós, que a gente vai adorar te receber. Então tá bom, gente. Muito obrigada, Beli, pelo seu tempo e para você que está nos assistindo. Convido também a assistir os outros vídeos, né? Faça uma maratona que eu tenho certeza que você vai adorar. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Kelly. E até o próximo Até. vídeo. Tchau, tchau.